Olá a todos! Esse vídeo é a videoaula de número 15 da disciplina de Fundamentos de Arquitetura de Computadores. O tema a ser apresentado é Hierarquia de Memória. Os integrantes do grupo são Gustavo Cavalcante, Pedro Salles, Ilson Alves e Hugo Martins. Para começar o assunto, vamos falar um pouco sobre o que seria uma memória ideal. Uma memória ideal contém as seguintes características: tempo de acesso baixo, alta capacidade de armazenamento e baixo custo. Mas esse tipo de memória, infelizmente, não existe. Toda vez que uma memória era projetada, ela falhava em algum desses aspectos. Ou ela era rápida, tinha pouca capacidade e baixo custo, ou tempo de acesso era baixo, alta capacidade de armazenamento e alto custo, ou tempo de acesso alto, alta capacidade de armazenamento e baixo custo. É a partir dessas falhas no projeto de uma memória que surge a hierarquia de memória. A hierarquia de memória é normalmente representada por essa pirâmide, onde no topo estão os registradores, depois memória cache, memória principal e memória secundária, sendo que quanto mais alto o nível, maior a velocidade de acesso, e mais baixo o nível, maior a capacidade de armazenamento. A hierarquia de memória visa criar uma memória ideal. Ela busca realizar uma priorização do uso de memória mais veloz disponível, ou seja, cada memória desempenha uma função específica para o funcionamento do computador. Vamos falar um pouco de cada tipo de memória com um pouco mais de detalhe. Registradores. Memória no topo da pirâmide e, por consequência, possui maior velocidade de acesso, e é o tipo mais caro. Ela é utilizada pelo processador no processamento das instruções. Memória cache. Surgiu quando a evolução da memória RAM não conseguiu acompanhar a evolução do processador. Ela fica bastante próxima da CPU. É um nível abaixo dos registradores, ou seja, é um pouco mais lenta, mas possui um pouco mais de capacidade de armazenamento. Sua função é simples. As palavras da memória mais utilizadas são mantidas no cache. Quando o processador necessita de uma palavra, ele primeiro verifica se ela está na memória cache. Não estando, ele verifica a memória principal. Memória principal. Sua função principal é armazenar os dados de programas em execução. É onde a CPU busca instrução após instrução. É um pouco mais lenta que a memória cache, mas por consequência possui mais capacidade de armazenamento. A memória RAM está nessa categoria de memória, que é uma memória volátil, ou seja, perde seus dados ao desligar o computador. O processador consegue acessar a memória diretamente. Com a memória RAM perde seus dados ao desligar o computador, somente ela não seria possível ligar o computador novamente. Então, a memória ROM, que é somente leitura, diz para a memória RAM quais instruções seguir para conseguir iniciar o computador. Memória secundária. São memórias com alta capacidade de armazenamento. São não voláteis, ou seja, a informação continua lá mesmo depois do computador ser desligado. Não podem ser endereçadas diretamente, ou seja, a informação precisa ser carregada em memória principal antes de ser processada. Um exemplo de memória secundária é o disco rígido do computador. Por fim, as referências do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo.